a página 177, nós temos o exercício 3 que diz assim: leia. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Nessa frase, a palavra destacada indica posse, minha. Os pronomes que indicam que algo pertence a alguém e dão ideia de posse são os pronomes possessivos. Então, nós temos os pronomes pessoais que nós vimos na aula passada. Eu, nós, tu, ele, eles, ela, elas, vocês, vocês, são os pronomes pessoais. Mas nós temos os pronomes possessivos, que indicam posse, que algo pertence a alguém. Então, olha só os exemplos. Meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas. Então, nós temos tanto para o singular, um só, plural, mais de um, nós temos pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam que algo pertence a alguém, dão a ideia de posse. Tudo bem? Pensando nisso, nós temos o exercício 4. Circule os pronomes possessivos na tirinha. Infelizmente, não tem como o tio Marcos apagar aqui os pronomes que indicam posse. Mas aí eu peço que vocês leiam a tirinha e realizem o exercício assim como se pede, pensando na ideia do pronome. E o exercício 5, ele diz o seguinte: complete com pronomes possessivos fazendo a concordância, porque é importante nós lembrarmos que nós já falamos sobre concordância em algumas aulas anteriores. Quando nós nos referimos à concordância, nós temos que lembrar que a frase tem que fazer sentido. Eu não posso falar, eu gostavam de comer bola. Bola não, né? Bala. Bola não tem como comer. Eu gostavam de comer bala. Não tem como. Tem que ser eu gosto ou eu gostava, porque sou uma pessoa. Agora, se nós desejássemos falar no plural, nós poderíamos utilizar nós gostávamos ou nós gostamos de comer bala. Então, a ideia é que quando você for utilizar o pronome, você precisa concordar o pronome com o verbo, aliás, o verbo com o pronome, para que tudo fique muito bonitinho, muito ajustadinho. Tudo bem? De pronomes, nós vamos revisar e depois vamos ver mais alguns conceitos. Isso lá na página 178 do livro. Bom, para organizar o que nós estudamos ao longo dessas nossas últimas aulas sobre os pronomes, nós vamos então revisar um pouquinho do que nós vimos. Os pronomes, então, nós vimos que eles podem ser pessoais ou possessivos. Os pronomes pessoais são aquelas palavras que substituem e fazem referência a nomes e ajudam a eliminar repetições nos textos. Nós até fizemos alguns exercícios na última aula para que nós tentássemos fazer isso. Tirar o excesso da repetição do nome utilizando alguns pronomes. Exemplos deles, dos pronomes pessoais: eu, nós, tu, vós, você, vocês, ele, ela, eles, elas. Além dos pronomes pessoais, nós temos também os pronomes possessivos. Eles indicam posse. Como exemplo, nós temos meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, nosso, nossa, nossos, nossas, seu, sua, seus, suas. Tudo bem? Continuando a falar um pouquinho sobre a linguagem do dia a dia, nós usamos um termo, e você já deve ter ouvido muita gente, como eu estou falando agora, utilizar o termo agente. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre o uso desse termo, que é uma linguagem do dia a dia. 1. Releia um trecho do relato do autor indígena Daniel Munduruku, na página 273. E aqui nós temos o trechinho. Assim a gente aprendia. Todos nós tínhamos que fazer respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Eles falavam e a gente ouvia. A. Marque um X na alternativa correta. Pelo sentido do texto, ao usar a expressão a gente, Munduruku está se referindo a ele mesmo e a outras crianças, apenas a outras crianças, a todos os índios da tribo, ou apenas a ele mesmo? Então, qual que é a ideia do agente que ele utilizou aí? Você deve marcar um X em uma dessas opções. E B, que palavra ou expressão poderia ser colocada no lugar da expressão agente? Nós poderíamos substituir a palavra agente, né, ou as palavrinhas ali agente, que é uma linguagem popular, uma linguagem do dia a dia, por qual termo? E vou dar uma dica, nós já estudamos um pouquinho desse termo nas nossas últimas aulas sobre pronome. Tudo bem? Responda aí.
Na página seguinte, página 179, o exercício 2 diz assim: releia este trecho do relato Monstros dentro da gente. Cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros. Agora, veja outra forma de expressar a mesma ideia. Cheguei à conclusão de que a gente tem muitos monstros. A expressão a gente, ela é muito usada no dia a dia, no cotidiano. Observe que quando empregamos essa expressão, o verbo é alterado. Então, olha só. Todos nós temos muitos monstros. Temos. A gente tem muitos monstros. Então, quando eu utilizo o agente, eu acabo usando o verbo de uma forma. Quando eu utilizo nós, o verbo ele fica flexionado de uma outra forma. E é muito importante que nós prestemos atenção nisso, porque tem muita gente, mesmo que adulto, que acaba confundindo esse termo. E aí começa a misturar o a gente fazemos, nós vai e assim por diante. Então tem que ter muito cuidado para não errar nessa forma de falar. Não está incorreta, mas precisa saber como falar. Tudo bem? Exercício 3. Como podem ficar as frases a seguir substituindo a parte destacada pela expressão agente? Reescreva-as fazendo as adequações necessárias. A. Nós podemos fazer os sentimentos fortes diminuírem. Então, como eu utilizaria essa frase usando a linguagem agente? E B. Nós não queremos deixar a raiva tomar conta de nós. Você deve fazer a mesma coisa. Mudar o verbo, flexionar o verbo e utilizar o termo agente. Tudo bem? Exercício 4. Leia o trecho de uma música. Solo de gibi. Num clique, a luz apaga. Parece que a gente escuta mais um tic-tac. Um pingo no banheiro, a gente escuta até o nariz. A. O que pode significar a luz apaga? O que quer dizer a luz apaga? Pense aí um pouquinho e escreva aqui. Esse exercício B você não precisa escrever, mas só para você pensar um pouquinho aí em casa. Você concorda que quando ficamos no escuro podemos escutar mais coisas? Você pode conversar com alguém aí em casa sobre o que você acha sobre isso. Tudo bem?